Você está entre os poucos escolhidos para cumprir o propósito de Deus na Terra? Parece que Deus se afastou de você? Ou você está buscando maneiras de permanecer sob a cobertura de Deus e cumprir sua missão na Terra? Quero que você saiba que nem todos têm um destino extraordinário como o seu. Deus marcou você para um propósito especial que torna sua vida completamente diferente. Reconhecer sua verdadeira identidade em Cristo determina o quão bem Deus pode realizar seu propósito para a sua vida. No entanto, há um pecado que pode fazer Deus mudar de ideia sobre seus planos para você. E é sobre isso que vamos falar. Mas antes de prosseguirmos, encorajo você a se inscrever neste canal para ter acesso a nossos vídeos repletos de espírito e que elevam a alma. Clique no sino de notificação para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. Compartilhe este vídeo com seus amigos e entes queridos para que eles também possam se beneficiar desta revelação que você está prestes a receber. Lembre-se de sempre comentar suas opiniões, testemunhos, pontos de oração e qualquer outra coisa que queira compartilhar conosco na seção de comentários. Deus o abençoe. As promessas de Deus são realmente certeiras e suas palavras são sim e amém. Mas alguns requisitos devem ser atendidos em seus propósitos para a humanidade, especialmente para os escolhidos. Qualquer desvio descuidado de seus princípios pode levar ao término do glorioso destino que Ele tem para você. Deus ama você sem dúvida. Ele cuida de você como sendo dele, mas quando se trata do trabalho do reino, Ele está à procura apenas de mãos capazes, e as mãos capazes disponíveis são poucas. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas pessoas afirmam ter o chamado de Deus em suas vidas, mas apenas alguns são escolhidos. Isso nos leva a uma pergunta profunda. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles ungidos e marcados por Deus para a grandeza. Parece interessante, certo? Todos que Deus escolhe são preparados para um grande destino que ninguém pode negar. Nem mesmo o diabo tem o poder de impedir esse programa de Deus para a sua vida. É como um selo de propriedade que foi colocado em você desde o seu nascimento. Assim como Deus disse a Jeremias em Jeremias 1:5, que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta para as nações. Ser escolhido é uma nomeação divina de Deus para cumprir seu propósito na terra. A vida de uma pessoa escolhida pode parecer gloriosa e desejável do ponto de vista do mundo, mas geralmente é cheia de perigos e batalhas. Muitos escolhidos, mesmo destinados à grandeza, desistiram ao longo do caminho porque não conseguiram lidar com os sacrifícios e a preparação necessários para alcançar aquela vida gloriosa que Deus preparou para eles. Além disso, o inimigo é como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. O diabo está sempre procurando maneiras de derrubá-lo e privá-lo de sua verdadeira herança em Cristo. Não que ele tenha o poder de impedir o propósito de Deus para sua vida, mas ele pode manipular sua mente e enganá-lo com futilidades. A intenção do diabo é continuar poluindo sua mente, distraindo você até que ele o desvie completamente do caminho para seu glorioso destino. No entanto, tudo isso pode ser superado se você conhecer sua fonte e entender que você é escolhido. Então, você pode correr para aquele que o escolheu para ajudá-lo e livrá-lo dos planos do diabo. Mas e se Deus permitir a distração do inimigo, assim como permitiu que o diabo tentasse Jó e até nosso Senhor Jesus Cristo? Então você deve perceber que essa temporada está apenas ali para prepará-lo para o grande destino que está à sua frente.
o que significa que você deve suportar tudo isso e confiar que Deus o ajudará a passar por isso. Desistir só significará que você abandona seu destino extraordinário e escolhe uma vida comum. Gostaria de informar que os escolhidos não são qualificados. Deus os qualifica. Deus não vê sua beleza, poder, sabedoria, intelecto, status social e tudo o que você possa ter em sua conta, e conclui que você tem tudo o que é necessário para se tornar seu ungido. Deus escolhe o mais indigno e subestimado, aquele que o mundo vê como incompetente e sem valor. A pedra rejeitada é aquela que Deus se especializa em transformar na pedra angular. Portanto, você não precisa pensar que é pelo seu esforço que se tornará tudo o que Ele quer que você seja. Deus o equipou com tudo o que é necessário desde o início dos tempos. Você deve ativá-los estudando a palavra de Deus, orando constantemente e pedindo sua ajuda e misericórdia para guiá-lo ao longo da jornada. Outra coisa profunda que você precisa saber sobre ser escolhido é que você é chamado para uma separação sagrada. Quando Deus escolhe, Ele separa. Veja a vida de nosso pai Abraão, a quem Deus escolheu como o emblema de sua bênção para a humanidade. Ele primeiro o separou de sua família, casa, comunidade, cidade e país, e o instruiu a ir para uma terra estranha, onde ele não conhecia ninguém. É por isso que o chamado de Deus é um chamado para o sacrifício e poucas pessoas podem trilhar esse caminho. O ser humano médio hoje não deixaria um emprego ou sua fonte de sustento sem garantir uma vida melhor à frente. Mas esse não foi o caso de Abraão. Ele teve fé suficiente para acreditar que Deus poderia cuidar dele. Por isso, uma das coisas que os escolhidos precisam para serem um instrumento eficaz nas mãos de Deus é a fé. Você deve acreditar que Deus, que o separou, não o decepcionará. Uma das razões pelas quais Deus separa os escolhidos é para consagrá-los e trazê-los a níveis mais profundos de revelação, onde segredos são revelados e seu destino é forjado. Imagine um homem que possui uma rede de negócios mundialmente, com diretores, gerentes, líderes de equipe, embaixadores e herdeiros responsáveis por diferentes setores desses negócios. Se esse homem deseja realizar uma reunião e discutir questões vitais com a liderança de seu conglomerado, ele convocará uma chamada de conferência ou uma reunião geral com líderes, funcionários, clientes ou clientes? Não. Ele apenas separará os líderes para dar-lhes instruções. Em um nível mais profundo, ele pode ter uma reunião de diretoria apenas com os diretores, e em um nível ainda mais profundo, ele pode chamar apenas os herdeiros e acionistas, pois sabe que eles são a vida de sua organização. Considere-se um herdeiro no reino de Deus, que Deus está separando de meros diretores, gerentes, funcionários, clientes ou até clientes. Esse entendimento o ajudará a não se comparar com algumas pessoas e a não imitar o estilo de vida de outros, porque Deus está separando você para seu propósito. Ele está revelando coisas profundas que você precisa saber sobre seu reino para que você se torne consciente e planeje como lidar com sua missão na vida. Ele também está consagrando você para que você não se contamine com coisas impuras, pois isso será um obstáculo ao seu propósito e plano para a sua vida. A responsabilidade também é um caráter profundo de uma pessoa escolhida por Deus. Um escolhido não fica sempre esperando que outros tomem a dianteira em seus assuntos. Ele é responsável por si mesmo e pelos outros. Ser escolhido é um chamado à responsabilidade, pois com esse chamado vem o peso da expectativa divina, da santidade, da pureza e da obediência absoluta. Como pessoa escolhida, você não tem desculpas para viver uma vida descuidada, pois Deus espera o melhor de você.
Você deve se destacar, não se misturando com aqueles que você deve libertar de seus cativeiros. Os escolhidos têm toda a força e resistência necessárias para cumprir suas obrigações sem restrições. Eu o conduzi por algumas informações vitais sobre os escolhidos e tenho certeza de que você está convencido de que Deus o escolheu para seu propósito particular. Você já pode saber que Deus o chamou, mas talvez não saiba o que significa andar nesse chamado divino. Esta informação também deve ter dado a clareza que você precisa em seu chamado divino para Jesus Cristo. Se ainda está em dúvida porque acha que por não ter experiências sobrenaturais, Deus pode não tê-lo escolhido, gostaria de lhe mostrar rapidamente uma escritura antes de prosseguirmos. Mateus 12 e 18. Aqui está o meu servo, a quem escolhi, o amado, em quem tenho prazer, colocarei o meu espírito sobre ele, e ele proclamará justiça às nações. Esta escritura confirma o que ouvimos desde o início. Deus não escolhe os qualificados, mas qualifica os escolhidos. Deus ama você, e isso é suficiente para que você se encaixe em seu propósito. No entanto, ele distingue os escolhidos com o selo do Espírito Santo. Ao longo das Escrituras, Deus deixou claro que seu Espírito não deve apenas residir na vida de seus escolhidos, mas também estar no controle dos assuntos de suas vidas. Portanto, se você está em Cristo Jesus, selado com seu Espírito Santo, entregue e totalmente rendido às orientações do Espírito, então Deus o marcou para a grandeza na vida. Nem todos têm essa oportunidade. Algumas pessoas ainda duvidam do poder de Deus, mas Deus o escolheu e se revelou a você pelo Espírito. Que privilégio! No entanto, se Deus o escolheu, entenda que Deus também pode rejeitá-lo. Apenas um pecado pode fazer Deus ir contra si mesmo e alterar seu propósito para sua vida. Essa é a principal razão para este vídeo. O único pecado que pode interromper a gloriosa agenda de Deus para sua vida é o pecado da desobediência. A desobediência também é conhecida como rebelião, e as Escrituras nos fazem entender que é como o pecado de feitiçaria. Você sabe o que significa praticar feitiçaria? É um ato muito enganoso. Quando Deus lhe dá uma instrução, mas você se recusa a segui-la, ele o vê como um feiticeiro ou feiticeira muito enganoso. Ele o vê como alguém que não deseja o bem para seu povo. Alguém cujo único objetivo é levar as pessoas ao caminho da perdição. Não importa seu pedigree ou posição espiritual. Não importa sua posição na igreja ou quão ungido e talentoso você seja. Uma vez que você ignora a direção de Deus para a sua vida, você se torna um inimigo de Deus e de seu reino, e, portanto, não está mais apto a cumprir seu propósito na terra. Você se torna como um pedaço de lixo, porque você não pode ser nada sem Deus. A Bíblia diz em Lucas 4:28, "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano do favor do Senhor." Esta Escritura também confirma que os escolhidos são distinguidos pelo Espírito Santo, que é o Espírito que permite que você cumpra o propósito de Deus na terra. Você precisa ser capacitado por esse Espírito antes de poder cumprir sua missão na vida de maneira eficaz. Mas a verdade é que o pecado entristece o Espírito Santo. Lembre-se, a Bíblia também diz que qualquer pecado cometido contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. A desobediência à voz e direção do Espírito Santo é uma desqualificação absoluta de ser escolhido. Quando a desobediência cria raízes, a autoridade que você carrega fica comprometida.
Você não sabe o quão poderoso e temido você é como um escolhido? Um escolhido que caminha de acordo com o propósito de Deus ameaça o reino das trevas. O diabo o vê e treme. Você comanda respeito onde quer que pise, porque Deus o dignificou com sua honra. Um escolhido tem uma unção especial para favor, tornando tudo o que ele precisa disponível ao seu chamado. No entanto, quando a desobediência entra, ela o despoja dessa glória e o torna um ser humano comum. O mesmo você, que todos respeitam, se torna detestado e desprezado pelas pessoas que antes o amavam. É como quando os filisteus tomaram a arca de Deus, e a esposa de Finéias deu ao seu filho o nome de Icabode, que significa que a glória de Deus partiu. A desobediência tira tudo o que uma vez fazia com que você fosse desejado e querido pelos outros. Remove tudo o que o distingue dos outros, incluindo os favores que o fazem ser tudo o que você é. É como um soldado sendo despojado de sua armadura, sem seu esquadrão militar, vulnerável e exposto ao inimigo. Imagine ser uma ameaça para o reino das trevas. Tendo lidado com eles, destruído-os e feito-os entender que você está no comando, e eles não são nada além de camponeses diante de você. Então você percebe que perdeu sua arma. Não consegue encontrar seu escudo de proteção. Os inimigos que você feriu estão recuperando suas forças e se aproximando de você. Mas você está tão indefeso quanto um vegetal separado de seus galhos. Será como um sonho até que seus inimigos o alcancem e estraguem sua vida. Eles não terão misericórdia, pois você uma vez lidou com eles sem misericórdia, e agora é a vez deles de retribuir. Essa é a consequência de se desligar da sua fonte através da desobediência. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele pensava que sua força estava em seu corpo. Nunca soube que sua força era alimentada por sua obediência às instruções de Deus, que proibiam que ele cortasse o cabelo e tomasse qualquer bebida forte. Não há registro de Sansão tendo um relacionamento sólido com Deus, então ele nunca realmente entendeu os princípios por trás da unção que carregava. Ele sabia que era especial, mas nunca considerou o que o tornava especial até que ele o perdeu. Em apenas um piscar de olhos, o homem mais poderoso de outrora tornou-se um escravo que mói no moinho de seus inimigos. Ele nunca viu isso acontecer. Você também pode nunca ver isso chegando. O inimigo é muito astuto e cuidadoso o suficiente para pegá-lo desprevenido. Ele entra em você com a semente da desobediência e nutre seu crescimento gradualmente até que ela amadureça e o destrua. O diabo o estimula a nutrir esse crescimento até mesmo sem seu conhecimento. Ele faz isso com a ajuda das pessoas que ele traz ao seu caminho ou das situações que você enfrenta diariamente. Suas reações ou opiniões negativas em relação ao que não está funcionando a seu favor são os nutrientes que ele usará para destruir sua vida. Às vezes, começa com pequenas instruções que você ignora de mentores ou pais. Esses pequenos atos de desobediência germinam em uma grande árvore que será cortada e usada como lenha. Existem armadilhas em cada caminho dos ungidos, e você deve observar cuidadosamente para evitar ser pego nelas. Talvez você ainda não esteja ciente das diferentes manifestações da desobediência. Você não precisa continuar vivendo em negação ou fingir que ainda está dentro dos limites da vontade de Deus para sua vida. Quando Deus exige sua obediência a Ele, Ele espera fé e compromisso total. Você não obedece a Deus de acordo com seus próprios padrões de obediência ou como você acha que deveria ser. Você obedece a Deus, descobrindo seus padrões e seguindo-os adequadamente. Aqui estão 7 maneiras pelas quais o diabo o enganou
a acreditar que você está obedecendo a Deus, mas na verdade não está. Essas são também as diferentes manifestações da desobediência. A primeira manifestação do pecado, da desobediência, é conhecida como obediência parcial, também chamada de obediência incompleta. Muitas pessoas são vítimas desse ato sutil de desobediência. Elas obedecem a parte das instruções de Deus que é conveniente para elas e abandonam as que não são. São seletivas no que devem fazer para Deus e não estão totalmente entregues às instruções de Deus. A obediência parcial é o mesmo que desobediência. Deus o chamou para uma rendição total, não parcial. Essas pessoas podem estar fervorosas por Deus em um momento e, de repente, seu zelo desaparece no ar no momento seguinte, porque Deus lhes deu uma instrução que não é conveniente para elas. Jonas era um profeta de Deus, sem questionamentos, até que Deus lhe pediu para ir a Nínive. Essa instrução tocou uma área de sua vida que ele ainda não havia submetido a Deus, então ele fugiu para Tarsis. Sua decisão colocou a vida de muitas pessoas em perigo, especialmente aquelas que estavam no mesmo navio que ele. Ele estava tão firme em sua decisão que, mesmo quando as ondas estavam fora de controle e eles estavam jogando a carga no mar, ele permaneceu em silêncio e preferiu que todos perecessem em vez de fazer o necessário. Até que a sorte caiu sobre Jonas. Ele não estava disposto a admitir que era o motivo da turbulência que eles estavam enfrentando. É por isso que a Bíblia diz que o pecado da desobediência é como o pecado de feitiçaria. Só uma feiticeira assistiria às propriedades e à vida das pessoas perecendo diante de seus olhos e não se sentiria movida a fazer algo a respeito, mesmo tendo tudo o que é necessário para evitar a situação. Você pode ver as consequências da sua obediência parcial a Deus e pensar: bem, eu fiz minha parte. Isso é mentira. Você sabe que nunca terminou sua parte. Sabe que não seguiu todas as instruções e o povo de Deus está enfrentando as consequências. Volte e corrija seus erros agora antes que seja tarde demais. Outro exemplo profundo de um soldado parcialmente obediente foi o rei Saul. Era apenas uma instrução simples que Deus lhe deu em 1 Samuel 15:3. Agora vá, ataque os amalequitas e destrua tudo o que lhes pertence. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Os amalequitas atormentaram os filhos de Israel quando estavam a caminho do Egito. Eles os atacaram e mataram alguns dos mais fracos que estavam ficando para trás. Deus instruiu Moisés a dizer aos filhos de Israel para não poupá-los sempre que tomassem posse da terra prometida. Essa responsabilidade recaiu sobre Saul, que era o primeiro rei de Israel. A única coisa que Deus exigia de Saul era destruir todo o traço dos amalequitas da face da terra, sem poupar nem mesmo uma formiga. Mas Saul decidiu brincar com as instruções de Deus, não obedecendo completamente. Ouça o que ele disse em 1 Samuel 15:20-21. Mas eu obedeci ao Senhor, disse Saul. Fui na missão que o Senhor me deu. Destruí os amalequitas e trouxe Agag, o rei deles. Os soldados pegaram ovelhas e gado do despojo, o melhor do que era dedicado a Deus, para sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Agora, julgue você mesmo entre a primeira instrução de Deus ao rei Saul e sua autoproclamada obediência, que ele relatou a Samuel nesta última passagem. Parece que ele fez o que Deus lhe ordenou. Deus nunca lhe disse para poupar Agag, o rei. Deus nunca lhe disse para trazer despojos para sacrificá-los a ele. Mas Saul queria provar que sabia algo melhor do que o que Deus lhe dissera. Curiosamente, ele ainda acreditava que estava sendo obediente a Deus.
Talvez ele quisesse mostrar a Deus quão poderoso ele era, capturando o rei vivo, ou queria impressionar a Deus, oferecendo-lhe sacrifícios. Mas como Samuel disse nos versículos anteriores, obedecer a Deus é melhor do que qualquer sacrifício. Você pode ser como Saul, que achou que fez a coisa certa, embora não tenha feito. Deus pode ter lhe dado uma direção específica, mas você se desviou do caminho porque quer mostrar a Ele que é mais competente do que o pouco que Ele lhe atribuiu. Você quer impressioná-lo com suas habilidades poderosas, superando o que Ele lhe instruiu. Posso anunciar que Deus não se impressiona com sua competência ou habilidades, mas com sua obediência a Ele. Ele deu a você o poder de que você se orgulha, mas Ele quer que esteja sujeito à sua vontade. A Bíblia diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós. Há um poder atribuído a tudo o que Deus pretende fazer através de você. Sim, Ele pode fazer abundantemente, infinitamente, mais do que você deseja que Ele faça. Mas tudo deve estar dentro dos limites do poder em ação. Tirar de sua reserva e fazer mais do que lhe foi pedido é desobediência contra Deus. Limitar Deus, realizando apenas o que é conveniente para você, esgotará seu poder em sua vida. Lembro-lhe, novamente, que obediência parcial é um ato mais profundo de desobediência. A segunda manifestação da desobediência vem na forma de orgulho. É uma situação em que Deus o escolheu e o colocou em uma posição de honra, mas de repente você começa a cobiçar a glória de Deus. Em pouco tempo você começa a dar toda a glória a si mesmo. Você pode pensar que nunca agiria assim, mas vou detalhar. Imagine que Deus lhe deu a graça especial de tocar piano. O espírito se move drasticamente quando você toca, afetando almas e afastando-as do mal. Até os doentes são curados quando você toca. O mover de Deus se torna tão evidente apenas quando você toca o piano, mas de repente, Satanás entra em você. Você começa a faltar aos cultos porque sabe que é o único pianista que todos amam. Começa a dar desculpas esfarrapadas e a fazer exigências desnecessárias porque Deus o escolheu para sua glória. Você tem feito isso de graça, como seu ato de serviço a Deus, mas agora está pedindo pagamento. Você fala sobre o quanto investiu em treinamento e práticas para atingir o nível que sabe muito bem que nada fez. Foi apenas a graça de Deus que o distinguiu. Essa atitude é o orgulho que entrou em sua vida. Está fazendo com que você não reconheça que Deus é sua única fonte, mas em vez disso, dá todo o crédito a si mesmo. Esse foi o mesmo pecado que tirou Satanás de sua posição gloriosa. Ele agradava a Deus como o anjo de luz que tinha a chave para trazer doces melodias ao coração de Deus. Os outros anjos estavam todos sob sua liderança. Deus o embelezou mais do que qualquer outro anjo. Ele brilhava como o sol da manhã. Mas ele se tornou insatisfeito com sua posição. Viu que Deus havia colocado todas as coisas sob seus pés, então pensou que não seria errado se ele também pudesse ter controle sobre Deus. Uma coisa que me impressiona nesse incidente é que o mesmo anjo, Miguel, que estava abaixo dele, o lançou do céu. As pessoas que você está desprezando agora porque pensa que tem uma unção são as que vão destroná-lo e assumir sua posição. O orgulho precede a queda. Deus não hesitará em tirá-lo da posição em que ele o colocou, se você não se render a ele. Você sabia que Deus ungiu o rei Nabucodonosor? Ele era um servo de Deus, escolhido para cumprir uma missão na vida dos israelitas. Ele não teria sido capaz de capturar o povo de Deus se Deus não tivesse permitido.
Mas, depois da vitória e de ser bem-sucedido em tudo que Deus o capacitou a fazer, ele se recusou a dar a Deus a glória. Ele tomou todos os méritos como se fosse pelo seu poder que conseguiu fazer tudo o que fez. Ele aprendeu da maneira mais difícil após viver no campo por 7 anos. Esta foi sua confissão. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E para aqueles que andam em orgulho, ele pode humilhar. Não deixe a experiência ensinar-lhe o que você não pode reverter. A unção de Deus em sua vida não é para glorificação pessoal, mas para os louvores do seu nome. Você não tem o direito de fazer exigências desnecessárias ou se exaltar porque é talentoso. Isso pode ser a desobediência disfarçada de orgulho para arruinar sua vida. Não importa o quão bem você possa executar uma tarefa. Se você não a está fazendo com a motivação certa, ou se as pessoas precisam implorar para que você a faça, é como se não estivesse fazendo. Deus vê isso como se você não tivesse feito nada, o que significa que você se recusou a cumprir sua missão para a sua vida. Mantenha-se humilde. Isso é mais recompensador do que qualquer coisa que o orgulho possa lhe oferecer. Amado, acredito que você está aprendendo mais sobre esse pecado que pode desqualificá-lo dos planos de Deus para a sua vida. Continue assistindo enquanto exploramos outras dimensões. A terceira manifestação de desobediência é a raiva ou contenda. Quando você está amargurado e com inveja do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas e deseja que fosse com você, esse é um espírito de feitiçaria se manifestando em você. A história de Jonas ilustra bem esse ponto. Após aceitar o chamado de Deus para pregar aos ninivitas, eles se arrependeram e se afastaram de seus caminhos maus. Então, Deus os perdoou. Esse gesto bondoso de Deus ofendeu Jonas. Jonas 4:1-2 diz: Mas Jonas ficou profundamente descontente e indignado. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, um Deus que se arrepende de enviar calamidades. Pelo tom de sua voz, era evidente que ele não queria nada além da destruição de Nínive. Ele não pôde esconder isso de Deus. É interessante saber que Jonas se sentou sob uma árvore esperando a destruição de Nínive. O quê? Não é novidade que alguns escolhidos ainda se comportam como Jonas. A amargura e a contenda corromperam a qualidade de seu serviço a Deus. Eles sentem inveja do progresso dos outros e perguntam a Deus: por quê? Por que eles? Por que não eu? Tornaram-se tão egoístas que não conseguem considerar ou indicar outras pessoas para melhores oportunidades por causa de seu rancor contra elas. Preferem deixar a terra do que ver seus vizinhos felizes, assim como Jonas desejava a morte, porque não queria que Deus perdoasse Nínive. Deus está enviando você para ministrar a uma alma deprimida e ajudá-la a se curar. Mas você diz não. Você concluiu que eles merecem enfrentar aquela dor porque é resultado de seu pecado. Você quer que eles sofram por causa de seu ressentimento pessoal contra eles. Mesmo quando eles estão restaurados e indo melhor na vida do que você fica com raiva, porque, segundo seu julgamento, eles não merecem nada de bom. Essa mentalidade é a razão pela qual você não está progredindo. Essa atitude drena sua unção inconscientemente e, em breve, o reduzirá a nada. Querido escolhido, quando Deus o chamou, Ele não chamou apenas sua unção para o trabalho. Ele chamou seu coração, sua empatia, suas emoções, seu amor, seu sacrifício e a totalidade do seu ser.
Apresentar uma parte para o uso de Deus e reter as outras devido à contenda e raiva é uma obediência incompleta, o que é desobediência contra Deus. Foi essa mesma raiva que impediu Moisés de alcançar a terra prometida. Os excessos dos israelitas o irritaram, e ele fez o contrário das instruções de Deus. Ele pagou caro por isso. Não deixe que ninguém o desvie da direção absoluta de Deus para a sua vida. Evite qualquer coisa que pareça uma semente de ressentimento. Mantenha seu coração puro diante de Deus para que Ele o aceite. A quarta manifestação de desobediência é a cobiça da carne. Quando os desejos da carne controlam você constantemente, isso significa que você perdeu sua conexão com o Espírito e não pode mais agradar a Deus. Romanos 8,7 diz que a mente pecaminosa é hostil a Deus. Ela não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Aqueles que são controlados pela natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. A negligência é o motivo pelo qual os escolhidos podem chegar a esse ponto distante de Deus. Sua unção não o torna autossuficiente. Exige que você esteja constantemente próximo de sua fonte para ser continuamente reabastecido e revigorado. Se continuar afastado, estará dando à carne a chance de dominá-lo. Sansão foi vítima de sua carne. Ele sabia tudo o que foi dito a respeito dele, mas nunca prestou atenção porque não estava profundamente enraizado no espírito. Seus pais tentaram ao máximo ajudá-lo, mas ele era teimoso. Os desejos da carne o atraíram para os braços de Dalila, que foi a estratégia que o diabo usou para derrubá-lo. Já dissemos que o diabo é paciente o suficiente para nutrir sua semente de rebelião até que ela esteja totalmente germinada antes de derrubá-lo. Na maioria das vezes, ele usa você contra si mesmo. Seja vigilante e não baixe a guarda. Somente Jesus pode ajudá-lo a vencer a carne, não sua determinação ou força. Clame a Ele hoje, e Ele o ajudará. A quinta manifestação de desobediência é a ganância, as coisas materiais ou a cobiça dos olhos. Como alguém marcado para um propósito, este é um dos meios mais fáceis que o diabo pode usar para desviá-lo de sua missão. Ele usou essa tática para alcançar Geazi. Geazi deveria ser o portador do manto de Eliseu, que já carregava a porção dobrada da unção de Elias. No entanto, o desejo pelas coisas materiais da vida não o deixou. Ele nem sequer conseguiu ascender a esse nível de unção antes de ser interrompido. Um dos processos preparatórios que Deus está fazendo você passar como escolhido é restringir seu apetite pelas futilidades da vida. Até que você passe nesse teste, Deus não poderá usá-lo. Deus escolheu graciosamente a família de Ló e os livrou do desastre que veio sobre Sodoma e Gomorra. A única instrução que Deus lhes deu foi que nunca olhassem para trás. Mas tudo o que a esposa de Ló valorizava eram os tesouros que deixou para trás em Sodoma. Tudo o que Deus disse não fazia sentido para ela em comparação com suas preciosas joias. Ela foi transformada em uma estátua de sal imediatamente. Ela não se importava com sua vida ou com qualquer coisa que Deus pudesse fazer através de sua família. Na maioria das vezes, nossos desejos nos distraem do propósito de Deus. Você precisa entender que, se Deus está tirando um tesouro de você, Ele pretende trazer outro, melhor do que aquele que você está lutando para deixar ir. E sobre Ananias e Safira? Eles tiveram o privilégio de estar entre a igreja primitiva, escolhidos para testemunhar as poderosas obras de Cristo. Mas eles desperdiçaram sua oportunidade por causa da ganância. Eles não foram pressionados a se unir à comunidade. Decidiram participar por conta própria, mas não conseguiram manter o padrão dos crentes. A ganância os levou a ocultar uma parte do que deveriam ter entregue totalmente. Essa atitude resultou em sua morte prematura.
Não permita que a ganância, a cobiça dos olhos e as coisas materiais o afastem do propósito para o qual Deus o chamou. Você pode ter mais em Cristo se tiver fé nele. A sexta manifestação da desobediência é a conversa impura. Sabendo que Deus o escolheu, você precisa viver uma vida consagrada. Não é com todo mundo que você deve se associar ou até mesmo conversar. Nem toda conversa deve ser de seu interesse. Adão e Eva cometeram esse erro e foram privados de sua herança gloriosa em Cristo. Deus os advertiu a não comerem do fruto de uma árvore específica, informação discreta sobre a qual não deveriam conversar. A serpente se aproximou dela para iniciar uma conversa, e em vez de recusar, ela abriu a boca e revelou todas as informações. O mundo todo sofre com o pecado dessa desobediência até hoje, exceto aqueles que foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Como uma pessoa escolhida, mesmo que você não se importe consigo mesmo, pense nas vidas de outras pessoas que estarão em risco se você desobedecer a Deus. Seja sério com sua vida e não comprometa seu destino por causa de relacionamentos impuros. Um relacionamento que faz você comprometer seus padrões não vale a pena. Isso o levará ao inferno. Aqueles que você acha que não pode viver sem seguirão com suas vidas se você for interrompido antes do tempo. Alguns erros nunca podem ser corrigidos, então pise com cuidado. A última, mas não menos importante, manifestação da desobediência é o pecado da incredulidade. Como você pode dizer que é um escolhido de Deus e ainda assim não acredita que Deus está cuidando de você, garantindo que tudo esteja bem com você? Esse foi o pecado dos israelitas. Eles eram especiais aos olhos de Deus, e ele lutou muito para libertá-los da escravidão. Ele continuou a livrá-los de todos os inimigos que encontraram. Deus nunca se cansou de intervir por eles em cada situação, e mesmo assim, eles não acreditavam nele. Eles eram muito inconsistentes em seu relacionamento com ele. Podiam estar se regozijando e louvando a Deus no templo em um momento, mas já haviam encontrado outro ídolo para si no momento seguinte. Existem muitos ídolos em sua vida que o distraem de Deus. Você os priorizou acima de tudo em sua vida. A melhor maneira de saber que algo está se tornando seu ídolo é quando ele pode facilmente substituir seu tempo e comunhão com Deus. Pode ser seu trabalho, negócios, família, cônjuge, namorado, amigo, coisas materiais ou qualquer outra coisa que faça você ignorar os desejos de Deus para a sua vida. Você pode ser cristão, mas colocar essas coisas em alta consideração reduz sua fé e compromisso com Deus. Suas prioridades devem ser apenas Deus, como a Bíblia diz em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gostaria de acrescentar a procrastinação como uma das maneiras sutis de desobedecermos a Deus sem perceber. Quando Deus pede que você realize sua missão, isso exige urgência. Ele não quer que você espere até que o momento seja conveniente para você. Você não é insubstituível nas mãos de Deus. Tudo o que Deus deseja fazer neste mundo tem um tempo alocado. Então, se ele vê que você não está pronto, ele dá essa tarefa a outra pessoa, tornando-o irrelevante em seu reino e em sua vida. Não seja como a figueira que foi amaldiçoada e destruída por não atender ao momento de necessidade do mestre. Esteja sempre pronto, como o soldado escolhido de Deus que você é. Não deixe que Satanás o impeça de ser tudo o que Deus destinou para você ser. Ele o escolheu e você deve cumprir seu propósito. Portanto, confie em sua graça e descanse em seu amor. Sua misericórdia está sempre ativa para mantê-lo seguro até o fim.
Mantenha-se forte e diga não à desobediência. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Rei da Glória, Criador do céu e da terra, Leão da tribo de Judá, o sempre justo Rei da Glória. Quem é como tu nos céus e na terra? Tu criaste todas as coisas, e em ti todas as coisas existem e consistem. És maravilhoso, além da descrição. Eu louvo o teu santo nome, adoro-te, exalto-te e dou-te todo o louvor. Somente tu és digno do meu louvor, somente tu és digno da minha adoração. Teu reino reina para todo o sempre. Que toda glória, honra e poder sejam atribuídos ao teu santo nome para sempre, em nome de Jesus. Exalto-te, Senhor, pois tens o lugar mais alto em toda a criação. Obrigado pela minha vida e por tudo o que fizeste por mim. Tua graça e misericórdias são a razão de eu estar aqui hoje. Mesmo quando eu não mereço, tu permaneces fiel. Que Deus amoroso és tu. Fizeste tantas coisas maravilhosas em minha vida que não posso contar. Tiraste-me das situações mais desafiadoras, seguraste minha mão durante a tempestade e me deste paz, e me coroaste com tua glória nos lugares onde o inimigo queria me envergonhar. De fato, vivo, respiro e existo em ti. Obrigado, meu Deus. Pai misericordioso, venho diante do teu trono de misericórdia hoje e peço tua misericórdia sobre minha vida, Senhor. Admito que sou um pecador e que caí da tua glória. Confesso meus pecados e peço teu perdão hoje. Oro para que o sangue de Jesus, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel, seja aspergido para minha purificação hoje. Eu perdoo todos que me ofenderam e peço que tu também tenhas misericórdia deles. Livra-me de todas as consequências de minhas ações e ajuda-me a viver uma vida que te agrade, Senhor, em nome de Jesus. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim é destruição. Como teu escolhido, reconheço ser marcado e ungido para a grandeza. Sei que não sou como as pessoas que podem escolher seguir como querem. Suplico por teu perdão, hoje, em qualquer maneira em que eu tenha me desviado do teu caminho escolhido. Mantenha-me na tua vontade, Senhor. Planta meus pés na rocha sólida que não pode ser abalada. Peço que me des força e capacitação para cumprir o teu propósito para minha vida, sem cair na armadilha do pecado, em nome de Jesus. Querido Deus, eu sou quem sou porque tu me criaste assim. Tu me escolheste por um motivo e eu peço a graça para cumprir o propósito pelo qual me escolheste. Oro, ó Senhor, pela graça de permanecer entregue até que teu propósito para minha vida esteja completo e cumprido. Senhor, peço que ordenes meus passos de acordo com o teu plano para minha vida. Ajuda-me a não me desviar devido a ambições egoístas. Que nenhum objetivo pessoal e ambição interrompa tua agenda para minha vida. Coloca todo o desejo da carne sob controle, até que tua vontade para minha vida esteja plenamente estabelecida, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, oro contra toda semente de desobediência que o inimigo planeja usar para me afastar do teu plano e propósito para minha vida. A Bíblia diz que, quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um padrão contra ele. Submeto-me ao teu Espírito para que levante um padrão contra toda mínima desobediência, que seja arrancada e destruída pelo fogo. Recebo a graça para ser obediente a todas as regras e protocolos do meu chamado. Recuso-me a dar ao diabo uma chance de cultivar qualquer tendência de desobediência em mim. Apresento minha mente para ser purificada pelo teu fogo de consagração, separação, poda, cinzelamento, treinamento e qualquer outro hábito ou estilo de vida que deplete tua unção sobre minha vida. Submeto minha carne à liderança do Espírito Santo. Que teu Espírito tome controle total da minha vida.
Recuso-me a conceber todo pensamento maligno ou seguir os desejos da carne contra a tua vontade para a minha vida. Daqui em diante, declaro que o Espírito de Deus ordena meus passos, ações, decisões e empreendimentos. Já não vivo uma vida própria, mas vivo de acordo com a vontade de Deus que me escolheu. Pai Celestial, oro por um senso de urgência em cumprir o teu propósito para a minha vida. Que todo espírito de procrastinação e lentidão seja completamente paralisado em minha vida. Recebo a força para voar como águias, correr e não me cansar, caminhar e não desfalecer. Recuso todo ataque de retrocesso ou estagnação em meu caminho na vida. Recebo a graça de velocidade em tudo o que faço. Recuso-me a ser retido enquanto todos os outros avançam. Rompo todo jugo de retrocesso na vida em nome de Jesus. Deus fiel, oro para que filtres meus relacionamentos e removas qualquer pessoa que possa me afastar da tua vontade para a minha vida. Afasta todos que me convenceriam a fazer o que tu me proibiste. Mantenha-me no círculo de outras pessoas escolhidas que entendem os protocolos do reino e farão tudo para segui-los. Recebo a graça de atrair relacionamentos que aprimorarão meu crescimento e me impulsionarão ao sucesso, não importa o que aconteça. Dá-me a graça de impactar positivamente a vida das pessoas que tu trazes ao meu caminho, em nome de Jesus Cristo. Espero ver as manifestações do teu poder em minha vida enquanto ando no caminho que escolheste para mim. Obrigado por ouvir e responder às minhas orações. Em nome de Jesus, eu orei. Amém. Querido escolhido, não é um grande privilégio ser chamado e separado para o uso do Mestre? Nada mais na vida pode se igualar a essa honra. Encorajo você hoje a andar de acordo com o propósito para o qual ele o chamou. Não permita que o diabo o engane, fazendo você acreditar que pode fazer melhor sem obedecer a Deus. O sucesso do seu chamado depende muito da sua obediência a Deus e não do poder do dom que você pensa ter. Lembra-se do que aconteceu com Sansão? Permita que Deus capacite o que ele lhe deu para que se cumpra. Amado, lembre-se de que nunca é tarde para voltar para casa se você acha que se perdeu na vida. Seu pai está esperando por você de braços abertos para devolver a sua herança. Tudo o que você precisa fazer é arrepender-se e abandonar seus caminhos perversos. No entanto, se permanecer na rebelião, você não apenas continuará miserável, mas acabará em condenação eterna. Isso não será sua porção em nome de Jesus. Receba a graça para ser completamente entregue às orientações de Deus. Receba a graça para permanecer com Jesus e se destacar em todas as outras áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você fez bem em chegar ao fim deste vídeo. Confio que você foi imensamente abençoado. Se esta mensagem o encorajou, curta, compartilhe e comente para abençoar alguém hoje. Deus o abençoe.